Saudações, vamos falar de literatura novamente. Érico Veríssimo, escritor gaúcho, certo? Estamos lendo então a trilogia em 7 volumes, O Tempo e o Vento, foi publicado nos anos 40 até os anos 60. E nós paramos no último vídeo sobre a questão histórica, né? Ou seja, até onde analisamos os contextos históricos, porque é um romance histórico, né? Ou seja, nem tudo que aconteceu aqui é real, mas como os personagens históricos, né? Nós explicamos o conceito de romance histórico. É claro que ele cria os personagens da cabeça dele, mas estão inseridos no contexto. Por exemplo, o Getúlio Vargas existiu, então você tem um Getúlio Vargas aqui, não é da cabeça dele, né? Bem, então nós analisamos as personagens, então, dando grande destaque às personagens femininas, né? A presença feminina nas obras, né? Então, Ana Terra, ele começa Ana Terra, né? Ana Terra que vai conhecer um índio, e aí esse índio, né, que é o Major Pedro Terra, Juvenal Terra, depois vai ter Bibiana Terra que vai conhecer o Capitão Rodrigo Cambará, né? Então, ou seja, é bom fazer um fichamento, tem que fazer um fichamento, né? Fichamento de todos os personagens. Então vai ter Ana Terra, Juvenal Terra, Bibiana Terra. E aí a gente viu o Rodrigo Cambará, vai ser que ele vai lutar nas tropas do Bento Gonçalves da Farroupilha. E aí depois você tem o Bolívar, depois você tem o Licurgo, e aí você vai chegar depois lá no próximo, na outra parte, né, parte 2, no retrato, com o bisneto do Rodrigo Cambará, que também chama Rodrigo Cambará, né? Aí o Doutor Rodrigo Terra Cambará. Aí fica aparecendo o Cem Anos de Solidão, né, do Garcia Marques, em que os nomes dos personagens, principalmente protagonistas, vão se repetindo ao longo da narrativa. Então você tem os Terra juntando os Cambará, e você tem ali os Caré. Os Caré são os pobres da história, né? Os pobres geralmente são aqueles que são os roceiros, né? Cuidam da terra. E você vai conhecendo os Amaral. O Amaral é outro nível, né? O Amaral é outra família latifundiária, né? Então são basicamente o enredo dessas partes do continente. O continente que é aquela alternância, né? Como a história acontece de meados do século XVIII a meados do século XX, você tem 200 anos, o arco é de 200 anos. Então é importante fazer o fichamento para você conhecer a ordem dos personagens, não ficar muito preocupado, né? Mas quem que é irmão de quem que é primo de quem que é neto de fulano, né? É igual ao problema do Cem Anos de Solidão, porque como você está trabalhando com um grande período de tempo, você tem um elenco de personagens, fora os coadjuvantes, né, os figurantes da história, porque aí tem os poceiros, roceiros, tem o pessoal da cidade, tem os comerciantes, né, tem um prefeito. Então ele tem que trabalhar. É claro que depois, com o andamento do romance, ele vai ter que trabalhar alguns personagens com mais cuidado, igual, por exemplo, esse Rodrigo Terra Cambará, que está na parte 2, que vamos abordar, é mais trabalhado em níveis psicológicos, que ele não trabalhava aqui, porque aqui o importante é situar o personagem no período histórico, então é mais épico, é mais epopeia, né? Ou seja, o coletivo interessa mais. Então, você passa uma narrativa centrada em coletivos, né, aquele corte que ele faz na sociedade, para depois chegar à análise psicológica que nós vamos ver no retrato. Então aqui nós temos, né, aquelas cortes, né? Ou seja, você tem uma ação acontecendo num período, depois você tem corte e acontece em outro período, e tem o sentido ali central, né, a cena central do sobrado sendo atacado durante a Revolução entre os federalistas e republicanos, né, no final do século XIX. Então, e aí tem um narrador interessante, ali tem o narrador daquele alemão, que é imigrante, né, o Karl Winter. O Karl Winter é um interessante, porque ele é um narrador, assim, o narrador vê o mundo a partir da lente desse alemão, e analisando ali as várias famílias. Então é interessante que ele não toma, né, uma parte total assim na história, porque ele é um médico que serve a cidade toda, né? Então ele vê todas as camadas sociais, então é interessante. E depois vai surgir um outro narrador nesse estilo quando chegar no retrato, né? O retrato também, aqui é a parte 2, mas em 2 volumes. O retrato também vai ter essa questão de vai ter ali né, vamos seguir aqui, vai ser o filho, né? Então o filho do Rodrigo Terra Cambará, você tem uns filhos que é o Floriano, Eduardo, a Bibi. O filho dele, né, ou seja, Floriano Cambará, vai ser um dos narradores da parte final, ou seja, aqui no retrato e no arquipélago, né? Então, o retrato, quem que é o retrato? O retrato justamente do Dr. Rodrigo Terra Cambará, que aqui na cena já abre lá em 45, quando o Getúlio Vargas é deposto. Ou seja, assim que o Brasil, né, atuou na Segunda Guerra Mundial,
ficou difícil para o Vargas manter aquele estado fechado dele, né, centralizado. Aí ele é convidado a se retirar num golpe branco e ele renuncia e volta para São Borja, né? São Borja, que é a terra dele lá no Rio Grande do Sul. Então, aí depois vai surgir os movimentos, o queremismo, né? Queremos Vargas, né? E aí coloca de novo o retrato do velho na parede, né? Essa questão do retrato. Aí eles colocaram de novo quando? Quando em 50 ele foi eleito democraticamente, e em 51 assumiu e foi até 54 quando ele se mata, né? O suicídio do Vargas a gente viu em agosto, do Rubem Fonseca. Então essa metade do século XX é o Vargas, né? Era Vargas, justamente porque ele está ali no contexto histórico de tudo isso aí. A gente viu também lá no livro Nove Noites o Estado Novo e a sua restrição à pesquisa antropológica e tal, contato com os povos originários, etc. Então aí o Vargas volta em 50 nos braços do povo, né? Então o queremismo deu certo. E aí colocaram a retrato do velho de novo. Só que o retrato aqui é um retrato meio a lá do Dorian Gray, do Oscar Wilde. Por quê? Porque tem um pintor aqui que vai fazer o quadro jovem do Rodrigo Terra Cambará, antes dele ir para o Rio de Janeiro atuar na corte do Vargas, né? E em 45 o que acontece? O doutor Rodrigo volta para Santa Fé, ou seja, ele vai voltar para a cidade, já está mais idoso e tal. E o pessoal vai ficar lembrando, olha, você lembra como é que era o Rodrigo, o doutor Rodrigo, quando era jovem, né? E aí tem lá o pintor que é um espanhol, né? Inclusive é um espanhol, que é o Dom Pepe Garcia. Ele vai fazer, ele é tipo um Basil Howard, né? Ele vai descrevendo o quadro, ele fala assim, o pintor, né? O artista entregou toda a sua alma e seus nervos para fazer o quadro, né? E aí quando ele está de mau humor, mal-estar, assim, ele pede para ir lá no casarão, no sobrado, né? Para ver o quadro, né? E aí ainda está viva, né, a Maria Valéria. Maria Valéria é uma dessas personagens femininas do Érico Veríssimo, no Marcante, né? Então, assim como a Ana Terra, a Bebiana Terra, né? Você tem a Maria Valéria, que, né, na parte lá do sobrado, e aqui ela continua, né? E ele pede para ver, né? O Pepe Garcia pede para ver o quadro que ele pintou. E ele fala, olha, então o Pepe Garcia, né, vai descrever como ele fez esse quadro do Dr. Rodrigo Terra Cambará, né? Ele fala assim, mas todo artista tem uma obra em que ele bota tudo que possui, sua experiência do mundo, seus sonhos, sua alma, seu gênio, e depois se queda vazio. Foi o que ocorreu comigo. Pintei o retrato, ou seja, do Dr. Rodrigo, né? E não apenas com tinta, mas com sangue, e não só usei pincéis, mas também meus nervos. Pintei com paixão, ou seja, com bastante paixão, né? Estou gastando pólvora em chimango, porque tu não entende essas coisas. Chimango é aquelas gírias lá do sul, né? O chimango seria tipo um pica-pau, né? Que eram os republicanos contra quem é que eram os outros aqui? Vamos analisar aqui. Era o chimango contra os maragatos. Então é bom ter a colinha aqui. Então os chimangos, pica-pau contra os maragatos, que são os colorados, né? Então ele fala, estou gastando pólvora em chimango, ele está usando a gíria local, né? Estou gastando pérola com porcos, né? Mais ou menos isso. Depois ele fala, porque tu não entende essas coisas, mas te vou dizer algo muito extraordinário. O retrato é profético, é mágico, porque dentro dele está tudo, né? Então, aí fica aquela ideia, o quadro é perfeito, é o ideal, né? O ideal do homem, e enquanto que o doutor Rodrigo, a gente vai conhecer ao longo da história, porque ele, que é o protagonista da história, vai se perder nesses ideais. Ele tem esse ideal de trazer a modernidade, por quê? Porque ele saiu da província e foi para a capital, certo? Foi lá para o governo Vargas e tal. E ele quer trazer modernidade para a cidade pequena, né? Cidade interior. Então ele quer trazer medicina, quer trazer arte, quer trazer a ópera e tal. E só como ele é dado muito à paixão, ele já falou que ele é dado à paixão, né? Ou seja, ele começa a se envolver em casas conjugais, começa a ter problemas familiares, aí tem as disputas entre os filhos. Então tudo aquilo que ele tinha de ideal, ele acaba se perdendo, né? E mostrando o verdadeiro caráter dele, que é um caráter não tanto ideal, né? Ou seja, nós vamos ver ao longo da história. Nós estamos só fazendo a transição aqui da parte 1 para a parte 2, né? Então, nos próximos vídeos nós vamos falar do livro da parte 2 e da parte 3. Então, seguindo essa linhagem, então, ou seja, você está trabalhando agora com o bisneto, ou seja, nós estamos falando agora do bisneto do Capitão Rodrigo, né? O Capitão Rodrigo que era um cara livre, solto, que dá paixão também. Só que agora você tem um bisneto dele em outra era, ou seja, o século XX, ou seja, 150 anos depois, né? 150 anos depois, e
E esse Rodrigo aqui é dado as mesmas paixões que o bisavô, mas só que ele tem a culpa, ele tem a modernidade, ele tem os ideais que o avô não tinha. Então ele tem que ter aquela postura de um homem moderno, ideal, progressista, mas ao mesmo tempo ele tem lá os lados B, né? Ou seja, os casos de infidelidade. Tem problema com os filhos, né? Os filhos também são, né? Problema com a filha lá, com tanto quanto exótico. Então nós vamos abordando os personagens. Agora, interessante que essa narrativa, quem vai tomar controle da narrativa nessa parte final e na terceira parte, é um dos filhos dele, que é o Floriano. Então, você tem, por exemplo, o filho Eduardo, né, em contraste ao Floriano. O filho Eduardo é aquele também que quer coisas novas, inovadoras. Por exemplo, ele quer fazer aviação, ele é um aviador, né, faz aviação, tal, fica circulando na cidade com um avião, assim como o pai dele, o Dr. Rodrigo, foi um dos primeiros a dirigir automóvel, né? Então, lá no início do século XX, os primeiros automóveis em Santa Fé foram do Dr. Rodrigo, né? Então, o Dr. Rodrigo é igual o bisavô dele, é um homem que gostava, né, da vida, né, vida sensual, né? Tinha várias mulheres e brigava nos bares, né? Tinha bastante inimigo, bastante amigo, e atraiu a atenção desse pintor espanhol, que aqui também é o imigrante aqui, né? Assim como tinha lá um médico alemão, aqui você tem um pintor que é espanhol. E esse pintor espanhol se interessa pela personalidade do Dr. Rodrigo e vai lá fazer um quadro, e esse quadro vai ficar o retrato, né? O retrato do Mas então é importante lembrar, né? E aqui tem várias personalidades, né? Personagens esperando a volta do Rodrigo Cambará, né? Teve lá uma deposição do Vargas, então ele vai voltar para Santa Fé. E você tem lá o Aderbal Quadros. O Aderbal Quadros seria o sogro, né? É o sogro, o Babalo, né? Que é o apelido dele aqui. Então ele espera essa volta do Rodrigo. Depois vai ter um problema na família, porque o Rodrigo continua varguista, né? O Vargas vai voltar tempo depois, não é isso? Lá nos anos 50 vai voltar. E tem o irmão Turíbio, né? Turíbio, que é contra, né? Turíbio e o Rodrigo, a gente conhece os meninos lá no sobrado, no final, ou seja, naquelas partes intercaladas do continente, né? Então você tem lá no sobrado sendo atacados, e aí você vai conhecendo as crianças, e aqui ele depois, né? Ou seja, 40 anos depois, né? Então lá você tem criança que se você jogado 40 anos no futuro, e aí depois a história vai ser contada em flashback. Então, você jogado 40 anos no futuro, ou seja, 45, ou seja, 50 anos depois, na verdade, né? Porque você está no final do século XIX. E aí depois ele vai contando o que ele fez nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30, né? Interessante como é que vai ser contado isso. E o narrador, ou seja, quem assume a narração depois da família, né? A Terra Cambará, vai ser um dos filhos, né? Que é o Floriano Cambará, né? E ele vai nos levar até o arquipélago, que é a parte 3, que são 3 volumes, né? Então você tem a parte 1 em 2 volumes, a parte 1 em 2 volumes, a parte 2 em 2 volumes e a parte 3 em 3 volumes. Daí são 7 livros, né? Por isso é complicado você seguir. E é bom fazer o fichamento de personagem a cada livro, né? Ana Terra, Juvenal Terra, Bibiana Terra, Rodrigo Cambará, Bolívar, Licurgo. Aí o Bolívar casa com a Luzia Silva, que é uma das mulheres fortes, né? Ela é do Sobrado, né? A família Silva do Sobrado, justamente famoso Sobrado, né? Famigerado Sobrado. E ela morreu em 1872. E aí depois, né, do Licurgo você vai ter o Licurgo é conservador, né, e tal. E ele vai ser o pai do Rodrigo Terra Cambará, que por sua vez vai ser o pai do Eduardo, né? Do Floriano e da Bibi. Então, essa é basicamente a genealogia até os anos 40. E depois você vai vendo essas questões, diferenças políticas dos irmãos, né? As diferenças políticas dos varguistas, né? Que são os cremistas, com aqueles que são liberais, por exemplo, né? Lembrar que tinha a época o Corvo, lá, o Lacerda, né? O caso da Lacerda, que era anti-cremista, era anti-varguista. Então vai ter essa distinção política, essa briga política mesmo, né? Aí o Turíbio vai embora, né? O Turíbio vai embora do casarão, do Sobrado, vai embora e fica só o lado conservador da família, né? Então vai ter uma cisão. Aí o Floriano também não vai concordar, porque você era com o pai, né, que era tão progressista e depois ficou tão conservador, né? Porque para eles lá no sul o Vargas é um sentido autoritário, né? Todos eles fazem uma ligação, né? O que o Vargas foi, esse Estado Novo que o Vargas foi, na verdade, não foi um progressismo, foi um conservadorismo, né? Mas aqueles que se rompem contra isso, né, vão realmente sair para a marginalidade, ou seja, vão sair da família tradicional, do latifúndio, né?
E aí você vai ter a narração do Floriano, que aí já vai ser a transição da parte 2 para a parte 3, né? Então basicamente isso, vamos lendo aqui o retrato e vamos fazer um vídeo do retrato em transição para o arquipélago, ok? Então deixa aqui as suas dicas de leitura, os personagens marcantes também da nova série, e não deixem de compartilhar.